qualidade de jeito. Quem almoçou hoje aí? Então tem que melhorar esse negócio aí, senão pastor Enio não volta nunca mais aqui. Diga, pastor Enio! Pastor Enio! Deus seja contigo! Deus seja contigo! Deus seja conosco! Receba o servo de Deus aplaudindo o nome do Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Bem, queridos, a todos com a paz do Senhor nesta noite. Amém. Como é bom estarmos na casa do Senhor e saber que Ele tem preparado o melhor para as nossas vidas. Quero desejar agradecer a Deus e ao pastor Leonardo por este convite, pela oportunidade. Me faço acompanhar do obreiro Vitor, que é meu filho e também é pregador da palavra. Então qualquer dia que você precisar de alguém para poder... É meu filho, esse é o caçula. Tu vê que é bonito com o pai? Mas é o caçula, que ele se viu pequenininho. O Lucas é acima dele. E o obreiro Carlos também, que está conosco ali, vieram nos ajudar nesta noite. Trazemos um abraço de nossa igreja. E a esposa estava com visita em casa, final de ano, aí não pôde estar conosco, mas também trazemos um abraço. Abram as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Já estávamos meditando sobre a palavra, trazer aquilo que o Senhor tem para os nossos corações, e ainda hoje estamos aí refletindo. Atos capítulo 2, apenas o verso de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Amém. Vou ler uma outra vez. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? A igreja de Jesus pode se assentar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Última Santa Ceia do ano. Último momento que a igreja estará reunida no ano de 2019 para participar deste momento de comunhão. E já que é Santa Ceia, nós vamos falar de comunhão. Comunhão do grego, que traz a palavra koinonia, e do hebraico, que traz a palavra yahat. Ou seja, temos aí algo que vai trazer para nós o sentido, o significado daquilo que representa comunhão. E nós estamos vivendo tempos festivos. Eu só fico preocupado agora nesse período porque a protuberância frontal aumenta terrivelmente, porque é tanta festividade, é tanta comida, não é? Então estamos vivendo um tempo festivo e vamos entender o que significa esta comunhão para cada um de nós nesta noite, amém? Eu fui dar uma pesquisada, eu não vou dizer em outrora, em outro tempo que era no Aurélio, senão os mais antigos vão ficar preocupados, mas eu pesquisei na Wikipédia, vamos atualizar, então o Aurélio era de um outro tempo, de uma outra época, mas pesquisei na Wikipédia o significado de comunhão. Significa, a definição, realizar algo em comum, sintonia de sentimentos, modo de pensar, modo de agir, identificação. Então, quando nós falamos de comunhão, quando nós entendemos esta comunhão, nós vamos ter uma variedade de explicações, de informações que vão trazer para nós o que serve, o que Deus está falando conosco dentro deste texto. O texto em epígrafe é rico em detalhes do desenvolvimento da igreja do primeiro século.
Foi uma igreja que teve um crescimento exponencial, espantoso, em um tempo que não havia televisão, marketing ou meios digitais de divulgação. Ela fala sobre doutrina dos apóstolos, comunhão, partir o pão e orações. Se formos discorrer os versículos subsequentes, teremos ainda um vasto material para meditação e aprendizado nesta palavra. Nós decidimos lá na nossa igreja que este ano de 2020 seria o ano de Pentecoste, o ano do Espírito Santo, o ano onde a presença do Espírito Santo será real em nossa vida, porque o texto diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, mediante esta palavra, nós entendemos que o livro de Atos é um livro de ações do Espírito Santo na vida da igreja, o que não é diferente da presença de Jesus, que muda a nossa história, que muda a nossa realidade, que nos orienta, que nos conduz. Então eu tenho entendimento e tenho certeza de que há uma sintonia nesta noite entre aquilo que Deus estará fazendo lá no Santo Cristo e estará fazendo aqui em Jacarepaguá, na Praça Seca, porque tanto a presença do Espírito Santo como a presença de Jesus são imprescindíveis, são necessárias, são importantes na nossa vida para a continuação da nossa caminhada. E o texto de Atos, ele vai nos relatar, ele vai nos falar das coisas grandes que foram realizadas por uma igreja que estava começando, por uma igreja que estava iniciando, por uma igreja que não tinha todos os meios e todos os recursos que nós temos hoje, mas tinha a presença do Espírito Santo, tinha a presença de Jesus, tinha a ação sobrenatural para que coisas grandiosas acontecessem. Então, se nós fôssemos falar ainda mais deste texto, nós teríamos um rico material, mas eu vou retornar ao versículo de número 42, porque foi um texto separado nesta noite, e eu tenho certeza que o nosso irmão Lucas, escritor deste livro, tinha muita coisa a nos revelar sobre esta comunhão. Vamos entender a comunhão da igreja primitiva. Na igreja primitiva haviam dois tipos de comunhão. Havia a comunhão da Santa Ceia e havia a comunhão do partir do pão. A comunhão da Santa Ceia, eu tenho certeza que o pastor Leonardo vos ensina, vos admoesta, ensina o desenvolvimento deste ato, deste sacramento, desta celebração continuamente. Eu tenho certeza que uma igreja baseada na palavra, aquilo que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 23, quando Paulo diz: aquilo que eu recebi do Senhor, eu vos transmiti, ali está discorrendo sobre a Santa Ceia, e o pastor da igreja continuamente ensina a igreja sobre a importância deste ato. É um ato de comunhão, é um ato que traz para nós este entendimento. É um momento que nós entendemos que o Espírito fala poderosamente aos nossos corações. A Santa Ceia é o ápice da comunhão na igreja, é um reflexo da comunhão que devemos ter em nossas vidas. Então, quando falamos de Santa Ceia, falamos da comunhão máxima, da comunhão em que nos assentamos como igreja para participar do momento de partir o pão, de tomar o cálice, de estar com Jesus, de fazermos parte do corpo, de nos envolvermos. É o envolvimento de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo. Mas eu tenho que entender que antes que eu participe desta comunhão, é preciso eu ter comunhão de relacionamento. É preciso que eu entenda que há uma necessidade de ter comunhão com aqueles que estão à minha volta. Amós, capítulo de número 3, o verso de número 3. Vai nos fazer uma pergunta nesta noite. Porventura poderão andar dois juntos
Deixa eu parafrasear aqui um pouquinho. Porventura poderão andar dois em comunhão, se não estiverem de acordo. O texto pergunta: poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Então, antes que eu participe da comunhão na igreja, da Santa Ceia, eu preciso entender: será que eu tenho comunhão com o meu irmão? Será que eu estou caminhando lado a lado com o meu irmão? Será que eu estou entendendo o partir do pão e essa comunhão que representa este momento? Se não houver comunhão, não podemos andar juntos. Se não houver comunhão, não se pode comer no mesmo prato. Se não houver comunhão, não se pode estar no mesmo propósito e no mesmo objetivo. Meu pastor, você não teria um pedaço de pão aí, por acaso? Um pão francês? Pequeno ele? Qual o tamanho? Pega para mim, por favor. Eu lembrei, acabei no caminho, esqueci, mas eu queria fazer algo nesta noite para que você pudesse entender o que o texto diz para nós. Porque quando falamos de comunhão da Santa Ceia, eu não sei como está a sua vida. Eu não lhe conheço, você não me conhece, mas somos membros de um mesmo corpo. Servimos ao mesmo Deus, estamos nesta noite na mesma igreja, somos batizados, então inevitavelmente participaremos da mesa da comunhão. Mas o texto, ele vai dizer que a igreja perseverava na comunhão e no partir do pão. Esse é o segundo tipo de comunhão que havia na igreja primitiva. Não era somente a comunhão da Santa Ceia, era a comunhão do partir do pão. Deixa eu esperar aqui o pastor Leonardo trazer para nós este... Ok. Então... o texto, ele está dizendo aí, a igreja perseverava, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Deixa eu meter aqui, ao segundo momento da comunhão, presbítero Jair, parte esse pão comigo. Não, daí de onde você está, parte esse pão comigo. Não tem condições? Não tem possibilidade? Então vamos fazer o seguinte: vem um pouquinho mais para cá, vem para o meio, pode vir, isso, vem para cá. De onde ele estava não havia possibilidade de partir o pão, mas quando nós estamos perto, quando nós estamos próximos, nós podemos partir o pão. Porque só pode partir o pão se estiver perto. Não se pode partir o pão enquanto se está longe. Então, obrigado, querido. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do presbítero Jair. Obrigado, pastor. Então, não existe possibilidade de caminhar em comunhão se não caminha no partir do pão. Santa Ceia é comunhão da igreja, mas partir do pão é comunhão individual. O texto diz que eles perseveravam no partir do pão. Partir do pão fala de relacionamento. Você está com a sua Bíblia aberta? Então abra aí para mim, por favor, Atos, capítulo de número 2, o verso 46. Olha o que o texto está dizendo. Um crente aí com Bíblia na mão, me ajude a pregar nessa noite. Atos 2, 46. Lá na igreja eu gosto que a igreja se empolgue, então eu sempre distribuo os textos para o povo ler. Show? Pode ler aí, Atos 2, 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e no partir do pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. E perseveravam todos os dias aonde? No templo. No templo é comunhão da Santa Ceia, mas em casa é comunhão no partir do pão. Se você não tem relacionamento
com aqueles que estão perto de você, fica difícil de ter relacionamento dentro da igreja. Você pode até estar na igreja, você pode até lançar mão do pão, você pode até tomar o cálice, mas eu vou te dizer com toda a sinceridade, você está apenas comendo elementos materiais, você não está tendo comunhão com aquele que é o dono da mesa e que conhece os nossos corações. Para ter comunhão na igreja, para ter comunhão no templo, é preciso ter relacionamento com aqueles que nós temos dentro de casa. E é interessante que a Bíblia nos dá esse direcionamento. Então eu separei aqui alguns textos que vão falar para nós sobre este partir do pão em forma de relacionamento. Por favor, Colossenses capítulo de número 3. Me ajuda aí, Adriano Vitor, por favor. Você tem aí a possibilidade de abrir um pouquinho mais rápido. Colossenses capítulo de número 3. Você conhece a casa de todos os membros? Você pode estar na casa de todos os membros todo o tempo, mas tem um relacionamento dentro de casa que é um relacionamento importante, que é o relacionamento entre marido e mulher. E quantas vezes se vem para a comunhão no templo, quando a comunhão dentro de casa ela está quebrada, quando a comunhão dentro de casa ela está batida, quando a comunhão dentro de casa, quando o relacionamento dentro de casa não está saudável, quando não há o partir do pão dentro de casa. Mas nesta noite, o Espírito de Deus quer nos revelar que para ter comunhão no templo eu tenho que ter comunhão em casa, e para ter comunhão em casa tem que ter relacionamento entre o marido e a mulher. Colossenses capítulo 3, versículo 18 e versículo de número 19. Olha o que diz a palavra de Deus para nós nesta noite. Vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não as trateis asperamente. Ou seja, o relacionamento dentro de casa tem que estar baseado no partir do pão. Se não há este relacionamento do partir do pão dentro de casa entre marido e mulher, a comunhão na igreja ela fica fragmentada. A comunhão na igreja ela deixa de ser um ato onde o Senhor esteja presente e receba toda a honra, e receba toda a glória, e receba todo o louvor. Porque o pastor pode não estar na sua casa, mas o mesmo Deus, o mesmo Espírito que está aqui nesta noite, que está presente neste lugar, é aquele que te visita no lugar onde você mora, é aquele que está contigo no momento em que você senta na mesa, junto com sua esposa, junto com seu esposo. É relacionamento de marido e mulher. Se não tem comunhão dentro de casa, tem que ser restaurado. Mas é só marido e mulher? Não, o relacionamento vai adiante, a comunhão vai adiante, o partir do pão vai adiante. Fala também de pais e filhos, versos 20 e 21 de Colossenses. Colossenses capítulo 3, verso 20 e 21. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não imiteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Ou seja, a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes. Ela corta para lá e ela corta para cá. Não adianta os pais exigirem dos filhos se eles estão incitando a ira. Assim como não adianta os filhos exigirem dos pais se não estão sendo obedientes e reverentes. Então, o relacionamento entre pais e filhos também faz parte do partir do pão, também faz parte da comunhão, também faz parte do entendimento daquilo que nos traz a palavra de Deus. Se existem situações que não estão sendo resolvidas dentro de casa, entre pais e filhos, como eu posso me assentar e participar desta comunhão? Como eu posso achar que não há problemas? Como eu posso achar que nada está
diferente. Lembre-se, partir o pão é estar perto. Participar da ceia, você pode vir só no dia da ceia. Tem algumas pessoas lá na milícia, só lá no Shekinah, aqui não. Mas tem algumas pessoas lá que só aparecem em dia de ceia. Senta lá, toma ceia e amém. Deus sabe. A gente não tem como ver como é que está a vida do dia a dia. Mas relacionamento, partir do pão, é diário, é constante. Relacionamento entre pais e filhos. Relacionamento no trabalho. Tem gente que acha que não tem que dar satisfação lá no trabalho. Vamos ver ainda no livro de Colossenses, no capítulo de número 3. Olha o que diz o verso de número 22. Estou sendo bem sucinto, bem direto, para não esticar muito tempo da mensagem, que ainda teremos o memorial de Santa Ceia nesta noite. 3, verso 22. Vós, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não sendo somente à vista, como para agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Somente esse texto nós faríamos uma pregação para muitos trabalhadores. Porque tem muitas pessoas que trabalham e acham que na hora que o patrão está olhando. Mas o texto bíblico fala que nós temos que servir da melhor maneira possível. Isso também fala de relacionamento, isso também fala de testemunho, isso também fala do exemplo que eu dou como membro do corpo de Cristo quando eu venho para a casa do Senhor para participar da Santa Ceia. Eu não posso ter um comportamento diante de Deus na hora da ceia e ter um outro comportamento quando eu estou no meu trabalho. Tem gente que lá no seu trabalho é agente 007. Ninguém sabe, ninguém conhece que ele é crente, que ela é crente. O seu testemunho não condiz com a sua comunhão com os santos. Nesta noite é a última Santa Ceia do ano. É tempo de reflexão. É tempo de nós olharmos para trás e percebermos tudo aquilo que nós fizemos ou que nós deixamos de fazer diante da presença do nosso Deus. O ano de 2020, segundo a direção do pastor para esta igreja, será o ano da presença de Jesus na vida daqueles que congregam neste lugar. E como ter a presença de Jesus, como ter relacionamento com Jesus, como ter comunhão com Jesus, se eu não obedeço aquilo que a palavra de Jesus tem para mim? Eu preciso entender que eu tenho que mudar, que eu tenho que ser melhor, que eu tenho que ser diferente a cada dia. Ainda um outro texto sobre o relacionamento, um relacionamento entre irmãos. Primeira Epístola de João, capítulo de número 4, versículo de número 20. Primeira Epístola de João, capítulo de número 4, verso de número 20. Olha o que diz o texto para nós. 1 João 4, 20. Achou? Pode ler, por favor? Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. Queridos, não sou eu. É a palavra de Deus que diz para nós que se eu não tenho comunhão com o meu irmão, se eu não amo ao meu irmão, a quem eu vejo, como eu posso amar a Deus? Como eu posso honrar a Deus? Como eu posso ter relacionamento com Deus? Aquele que diz que ama, lê para mim novamente o texto, por favor. É a palavra do nosso Deus nesta noite. Aquele que diz que ama, por favor. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu.
relacionamento entre irmãos. Não existem dois céus onde nós iremos. Não existe separação. Aqui vai ficar os ricos, aqui vai ficar os pobres, aqui vai ficar aquele que era dizimista, aqui vai ficar aquele que era infiel. Não, queridos. Haverá um lugar para onde nós iremos. E se não existe a possibilidade de comunhão aqui na terra, como nós queremos vivenciar esta comunhão nos céus? O momento da igreja, o momento de Santa Ceia, ele é algo que vai acontecer, que acontece aqui na terra, que é uma preparação daquilo que Jesus tem para nós. É necessário que nós participemos deste momento, como diz o texto, até que ele venha. Quando então participaremos junto com ele, lá na eternidade. Se eu não amo ao meu irmão a quem eu vejo, ou seja, se eu não tenho relacionamento com o meu irmão, como eu posso ter relacionamento com Deus? Como eu posso ter comunhão com Deus? A igreja primitiva crescia na graça, crescia no conhecimento, crescia no poder de Deus, crescia em número de almas. Diz o texto, cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Por quê? Porque era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, era uma igreja que perseverava na comunhão, era uma igreja que perseverava na oração, mas era uma igreja que perseverava num relacionamento correto, sincero, de uns com os outros, entre irmãos. Nós precisamos resgatar esta igreja nesses dias. Nós precisamos de resgatar relacionamentos. Nós precisamos de resgatar o partir do pão de casa em casa, a comunhão uns com os outros, o amor de estarmos unidos diante da presença de Jesus. Quando falamos de relacionamento, a lista é muito grande. E alguns podem até dizer, mas é difícil. Porque estar junto é difícil. As pessoas são tão diferentes. As pessoas fazem tantas coisas, umas diferentes das outras. Mas é preciso estar junto, é preciso estar perto, é preciso dar suporte, é preciso estar em comunhão e partilhar. Como vimos o conceito dos mesmos objetivos, dos mesmos propósitos. É preciso ter identificação. Comunhão nos traz para perto. Quanto tempo nós nos conhecemos? 3, 4, não? 6 anos? Bastante tempo. Hoje moramos um distante do outro, mas não perdemos a comunhão. Fazemos hoje parte da mesma convenção, estamos unidos no mesmo propósito, debaixo da mesma direção. Por quê? Porque o que traz a comunhão não é estar simplesmente um do lado do outro, mas o que traz a comunhão é a visão do mesmo propósito, é a visão do mesmo objetivo. Às vezes não é possível estar perto, mas se nós temos a identificação, se nós temos um sentimento do mesmo, daquilo que será feito, então nós estamos desenvolvendo a comunhão de uns com os outros. É claro que isso nós estamos falando em termos de ministério, em termos de igreja. Sim, precisamos estar juntos para nos assentarmos à mesa e participarmos deste momento. É difícil? É complicado às vezes? Porque as pessoas são difíceis, mas Jesus nos deixou um modelo. Se hoje nós queremos fazer algo, nós temos que fazer algo semelhante a Jesus. E Jesus nos deixou um modelo. Vamos ver o exemplo de Jesus. João, capítulo de número 10, verso de número 30. João, capítulo de número 10, verso de número 30. Abre aí, Vitor. Deixa eu dizer. João, capítulo 10, versículo 30. O exemplo de Jesus para que nós possamos andar em comunhão. Eu e o Pai somos
somos um. Quando Jesus veio a esta terra, ele veio com um propósito: estabelecer o reino de Deus. E em nenhum momento Jesus perdeu de vista a missão que ele havia recebido, o propósito que ele tinha. E todas as vezes em que alguém tentava exaltar, engrandecer, elevar Jesus a um nível além daquilo que ele sabia que ele era, ele tinha uma resposta na ponta da língua para dizer: eu e o Pai somos um. Existe relacionamento, existe comunhão, existe identificação de propósito entre aquilo que o Pai é, aquilo que eu sou, entre aquilo que o Pai me deu e aquilo que eu tenho que fazer. O modelo de Jesus diz para nós que nós podemos, mesmo caminhando, mesmo fazendo, mesmo estando na missão que o Senhor nos tem dado, continuarmos identificados com o propósito. Ele declara: eu e o Pai somos um. Ser um significa comunhão. João, ainda no livro de João, capítulo de número 17, versículo de número 11. João capítulo 17, versículo de número 11. O exemplo que Jesus nos dá, a oração do Pai Nosso, a oração sacerdotal de Jesus, perdão. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os do teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus está fazendo a oração pelos seus discípulos. E neste momento da oração, nas palavras de Jesus, ele coloca dentro desta oração, ele coloca neste texto: é preciso que eles sejam um. É preciso que haja unidade. É preciso que haja identificação. É preciso que haja o mesmo sentimento entre eles, para que o mundo veja aquilo que eles irão realizar. Jesus está orando pelos apóstolos, para que na vida dos apóstolos, para que entre os apóstolos exista a comunhão, exista a unidade, exista o relacionamento, aquilo que o mundo, aquilo que as pessoas daquele tempo, daquela época iriam olhar, iriam dizer: estes verdadeiramente são cristãos, porque estes são semelhantes a Cristo, estes não buscam a glória própria, mas estão unidos em um só propósito, para que o nome de Jesus seja glorificado. Naquela época, Jesus ora e pede pelos apóstolos, e naquele tempo a sua oração foi ouvida. Mas Jesus não orou somente pelos apóstolos, ele lembrou de nós. Ele sabia que a igreja do século 21 seria uma igreja que passaria por muitos problemas, que teria muitas divisões, que teria muitos percalços, muitos ataques do inimigo. Seria uma igreja que sofreria os embates de todos os lados. Então Jesus também, na sua oração, ele ora pela igreja. Por favor, João capítulo de número 17, versículo de número 21. João capítulo de número 17, versículo de número 21. A oração de Jesus: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia! Quando eu vejo esta oração de Jesus, quando eu vejo estas palavras de Jesus, eu entendo: Jesus estava orando pela igreja, Jesus estava orando por nós, Jesus estava orando para que houvesse unidade, para que houvesse comunhão, para que nós pudéssemos continuar no partir do pão a cada dia e a cada momento. Mas simplesmente para partir o pão, simplesmente para comer, simplesmente para ir de casa em casa engordar, não, para que houvesse unidade.
para que todos os dias, assim como acontecia na igreja, e partiam o pão de casa em casa, com alegria e singeleza e simplicidade de coração, a igreja dos dias atuais, a igreja do século 21, pudesse fazer a mesma coisa. A igreja de hoje pudesse não estar fechada entre quatro paredes, mas entender há um id, há uma missão, há uma responsabilidade, e o mundo lá fora não somente precisa ouvir esta palavra, mas precisa ser convencida por esta palavra e perceber em nossas vidas que não há disputas, que não há brigas, que não há divisões, que não há separações, que não há um querendo ser melhor que o outro, mas existe comunhão, relacionamento, partir do pão, unidade para a glória do nosso Deus. Aleluia! O mundo lá fora vai olhar e vai entender aquilo que Jesus falou, para que eles sejam um. Somos de vários lugares, temos vários pensamentos, temos vários ensinos ao longo da nossa vida, somos formados por famílias diferentes, com culturas diferentes, com ensinos diferentes, mas quando nos achegamos neste lugar, quando nos assentamos em torno desta mesa, quando trazemos Jesus para o centro da nossa vida, então somos um, como o Pai em Cristo. Glória a Deus. Esse é o propósito de Deus. A Santa Ceia, ela é a comunhão da igreja. O partir do pão é um relacionamento, é a comunhão entre os irmãos. Comunhão é identificação, é unidade da mesma visão trazendo comunhão, unidade do mesmo propósito trazendo comunhão, unidade de relacionamentos trazendo comunhão, para que sejamos um. Comer comunhão e partir o pão, é preciso estar perto para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe nesta noite, que a palavra do Senhor seja firmada nos nossos corações e que nós possamos entender, vale a pena continuar no caminho que Jesus tem preparado para as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe abundantemente.